Muito bem, meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa série que temos feito de estudo naquilo que é chamado de os 5 pontos do calvinismo. Mencionamos agora recentemente na nossa oração que há 507 anos atrás, o monge agostiniano Martinho Lutero foi lá na porta da Catedral de Wittenberg e aficionou as suas chamadas 95 teses, onde ele combatia, meus irmãos, os erros da Igreja Romana, da Igreja Católica, os erros do romanismo, que nós também chamamos de papistas. Ele foi lá e depois de estudar muito, lembre-se que na época da Reforma, irmãos, os religiosos católicos, os padres, não tinham acesso à Bíblia, muitas vezes os próprios padres, o estudo, e quando ele começa a estudar mais, ele, por ocasião do estudo, começa a ter acesso às Sagradas Escrituras com maior frequência. Então, ele começa a descobrir que aquilo que ele estava aprendendo na palavra era aquilo que a igreja estava ensinando. Então, eclode a Reforma Protestante. 507 anos, irmãos, de uma história tão bonita, Esse lema, post tenebra lux, depois das densas trevas da escuridão, a luz. É um marco, porque a luz do Evangelho, a luz da Palavra de Deus, a luz de Cristo voltou a brilhar quando houve um retorno às Sagradas Escrituras e começou então um retorno, Um retorno da igreja. Lembre-se que as pessoas naquela ocasião da Reforma, estamos falando aí do século XVI, não sabiam ler. A grande maioria das pessoas não tinha acesso à educação, não sabia ler. Agora você imagina um padre de costa ministrando em latim para pessoas que mal conheciam o vulgar, ou seja, a língua da sua nação. Okay? O padre de costa ministrando em latim para as pessoas que, se fôssemos nós hoje aqui, não sabiam nem escrever direito em português. Falando a respeito não do documento que deveria ser ensinado, que era a Bíblia Sagrada, mas de bulas escritas e de documentos escritos pelo alto clero. Ou seja, era uma completa desinformação. Realmente, as pessoas andavam em trevas. Em trevas. E Deus levantou diversos homens para que isso fosse remediado. Antes de Lutero, houveram outros irmãos. Houveram, na Espanha, o Savonarola, o Wycliffe também, foi um homem chamado pré-reformador, e para não cometer injustiças, nós tivemos vários destes homens que não tiveram condições de fazer o que Lutero fez. Por quê? Porque àquela altura, Deus providencialmente não havia permitido ainda. Por quê? Propósito de Deus. Quando Lutero vai se refugiar em Wittenberg, irmãos, e ele recebe ali a guarida de um dos príncipes, protegido, portanto, naquele mesmo ano, olha só como é que Deus faz as coisas, naquele mesmo ano, um instrumento importantíssimo tinha sido inventado. Alguns dos irmãos sabem que instrumento é esse? A prensa de Gutenberg. Lembra quando a gente usa a palavra imprensa? Questão de divulgação. Por quê? Porque moldes eram feitos com determinado estudo e aquilo era prensado em um papel, como se fosse o peso de um carimbo grande, e aquilo permitia que, a partir dali, panfletos, livros fossem escritos, impressos, prensados, com muito mais facilidade. E a reforma, então, eclode. Certo?
Como é que a gente vem parar, então, nesses que são chamados 5 pontos do calvinismo? Muita coisa acontece. Lutero percebe que o povo não consegue ler, não é? E aí o que ele faz? Ao lado de cada igreja, constrói um pequeno cômodo e coloca ali escolas. Começa com uma coisa chamada escola dominical, onde as pessoas vão aprendendo a ler para ler a palavra de Deus. A Reforma pregava que todo crente deveria ter livre acesso à Bíblia, não livre interpretação, tá? Nós não somos livres para interpretar a Bíblia de qualquer forma, mas livre acesso. Todo crente tinha que ter a Bíblia na sua mão. Lutero faz a tradução da Bíblia para o comum, para a língua alemã. Calvino faz um trabalho muitíssimo parecido na França, né? Ele publica as suas Institutas da Religião Cristã, etc. Então, o alemão que se fala na Alemanha é o alemão de Lutero. O francês que se fala na França é o francês de Calvino. Veja a importância dessas coisas. Apesar do povo francês ser o que é hoje, né? Muito recentemente, alguns dos colegas pastores estavam aqui falando da dificuldade aí do povo francês. Muito bem, o tempo passa, a reforma eclode e, graças a Deus, alcança muitas pessoas, alcança muitos povos, e a partir daí também dificuldades outras vão começando a surgir. Nós estamos vendo que em um determinado momento histórico, e aqui nós vamos lidar hoje com a graça irresistível, especificamente no século XVII, pouco tempo depois, irmãos, portanto, da reforma, os países do continente, muitos países do continente europeu abraçaram a reforma, e também as ilhas, né? Escócia, Reino Unido, também abraçou a reforma. Então, nós temos a reforma nas ilhas e temos a reforma no continente. No continente, destacava-se a Alemanha, né, com os luteranos, e os reformados na Holanda. E aí, então, a nossa resposta, irmãos, aqui, deixa eu ver se é a graça irresistível. Graça irresistível. Nós não temos como resistir à graça de Deus. Ela é irresistível. Vamos ver em que sentido isso se dá, porque há alguns erros aqui que são ensinados também nesse tópico. Muito bem. Graça irresistível. O que seria isso? Como é que funciona isso? A graça irresistível, irmãos, quando você fala dessa expressão, inicialmente dá a ideia de que ninguém pode resistir à graça de Deus. Não é assim? Quando você fala assim, graça irresistível. Qual é a ideia? Olha, a graça de Deus, ela não pode ser resistida, não é? Só que quando você vai estudar um pouco mais essa questão, algumas dúvidas podem surgir. Por exemplo, o convite da graça, muitas vezes, é feito para muitas pessoas que estão fechadas a responder sim a essa graça. Aí alguns vão levantar a ocasião dizendo assim, mas se a graça é irresistível, toda vez que a gente pregasse, todo mundo ia ouvir. Não, não é isso. Não é isso que a graça irresistível está querendo. Esse ponto aqui, essa resposta aos remonstrantes do Sínodo de Dort está querendo ensinar. O documento que resume as respostas aqui é chamado de Cânones de Dort, tá? O Sínodo reúne, produz um documento e responde aos 5 pontos. É um documento maior, fala outras coisas, inclusive chamado Os Cânones de Dort. Muito bem. Uma forma tranquila, então, de entender essa expressão graça irresistível é usar essa aqui, irmãos. Olha aí, por favor, o ponto 2. Graça efetiva. E o que é que isso quer dizer? O que é que nós temos que entender por graça efetiva? É a ideia, meus queridos irmãos, que a graça de Deus é tão poderosa que pode vencer nossa resistência natural a ela. Aí,
pense comigo logicamente. Nós estamos, portanto, mortos em nossos delitos e pecados. Nós não temos, vimos na depravação total, nós não temos os olhos espirituais abertos. O nosso coração é um coração de pedra. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não há quem queira, não há quem busque o bem. Todos a uma se fizeram inúteis, se extraviaram. Lembra lá? O nosso coração é desesperadamente corrupto. Veja, isso mostra que realmente algo precisa acontecer em nós, dado a nossa situação, para que nós possamos responder positivamente à graça de Deus. Quer ver? Pensa aqui comigo rapidinho. Será que você tem um parente que você fala de Cristo para ele, você olha assim para ele e até pensa, poxa, ele é tão gente boa, aparentemente é um bom marido, é um bom pai, é um bom filho, aí a gente até fala assim, esse aí só falta aceitar Jesus. Será que você tem algum parente que assim, quando ele está com um problema, ele até ouve você e se aproxima ali de algum modo da palavra de Deus, mas de repente o problema é resolvido, e quando o problema é resolvido, ele volta a se afastar? O que será que acontece que essas pessoas não conseguem ouvir a palavra, guardar a palavra no coração e serem transformados por esta palavra? O que será que acontece? Qual é a dificuldade que existe aqui? A graça efetiva garante, ou a graça irresistível, que de forma poderosa Deus vai vencer a nossa barreira, a impossibilidade que a partir do nosso pai Adão, com a depravação total, nós temos para conhecê-lo, amá-lo. Então, se Deus quer alcançar o coração de Geni não é mais forte do que Deus. Geni não é Deus. Geni não é todo poderoso para impedir que Deus haja no seu coração. Veja que é uma arrogância tamanha crer que, se Deus quiser, em sua vontade decretiva, estudamos na aula passada o que é isso, é a vontade de decreto, se Deus quiser, eu vou alcançar o diácono Felipe, que está ali sorrindo. Ele vai alcançar o diácono Felipe. Necessariamente. Ele vai alcançá-lo. Ou você acha que diácono Felipe tem mais força do que Deus para negá-lo? Muito bem. Para entender isso corretamente, irmãos, nós vamos precisar falar de uma relação importantíssima dentro da chamada doutrina da salvação. A gente estuda aqui nos seminários, nossos irmãos estão conosco. A doutrina da salvação é chamada de soteriologia. A doutrina da salvação. Eu sou nascido na cidade de Salvador, sou da Bahia de Salvador. Quando você me perguntar, você é o quê? Baiano, mas em que cidade? Salvador. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Nome esquisito, né? Soteropolitano. Não sei se vocês sabiam isso, né? Não sei se alguém pensava que era salvadorenho, né? Não, é soteropolitano. Sotero vem de soteriologia, que é salvação. Polis é o quê? Polis é fácil, a gente aprende lá. Polis é cidade, né? Então, soteropolitano é quem nasceu na cidade do Salvador. Ok? Então, a soteriologia estuda a doutrina da salvação. Muito bem. Quando nós vamos para a questão, estudar aqui a questão da graça efetiva, da graça irresistível, nós precisamos entender dois aspectos dentro da doutrina da salvação. Esses dois aspectos estão ligados à relação entre a fé e a regeneração. Presta bem atenção. Relação entre fé e regeneração. Se há um ponto, irmãos, de divergência, historicamente, na teologia reformada,
obviamente que com relação a outras teologias, é a questão da relação entre a fé e a regeneração. Sabe por quê? Porque para nós, a regeneração precede a fé. Dito de um modo mais simples, a regeneração vem antes da fé. Veja, esse antes não é temporal, tá? Não é um antes cronológico, mas é um antes lógico. Na verdade, nós vamos ver que as coisas acontecem simultaneamente. E qual é a dificuldade da teologia reformada, né, da nossa fé, com relação a quem não crê na fé reformada? É que quem não crê na reformada acha que a fé vem antes da regeneração. Então, primeiro, eu tive fé, e a partir do momento que eu tive fé, veja, isso no sentido lógico, tá? Não no sentido temporal. Na lógica, eu tive fé, e a partir da minha fé, eu fui regenerado. A visão mais comum hoje em dia é essa aqui, ó. A fé é a causa do que? Da regeneração. Você vai ver as pessoas crendo nisso. Eu criei e fui regenerado. Eu criei e fui regenerado. Quem sabe, você também não pense isso. Eu criei e fui, então, o quê? Regenerado. Só que essa relação, irmãos, estudada corretamente, vai nos dizer outra coisa. Veja aí o tópico 5. Quando você crê que é assim, que você creu e foi regenerado, você está assumindo uma espécie de posição semi-pelagiana. Lembra? Pelágio disse que só Adão pecou. Lembra lá os remonstrantes? Livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Primeiramente, é só Adão pecou. Não. O pecado não passou para os outros. Não, passou. Em pecado me concebeu a minha mãe, diz Davi no Salmo 51. Aí eles, não, essa posição pelagiana está horrível. Vamos melhorar isso aqui. Não é? O homem caiu também. Nós todos caímos com Adão, mas restou um pouquinho de bondade no meu coração. Quando você diz que primeiro você exerceu a fé, para depois você ser regenerado, você está assumindo essa posição de que restava um pouquinho de bondade no seu coração, que habilitou você a exercer a sua fé, e a partir de então você foi regenerado. Porque não é isso que a depravação total ensina. Eu recordo que quando dei aula alguns domingos atrás da depravação total, trouxe aqui um exemplo do R.C. Sproul, que é um professor norte-americano, professor de teologia, que ele chegou numa classe, não era uma classe de uma igreja reformada, e explicou a doutrina da depravação total e perguntou assim: quantos de vocês creem nesta doutrina aqui, que o homem está totalmente depravado, que a sua mente, o seu coração, suas volições, afeições, está tudo manchado pelo pecado? Todo mundo levantou a mão. Aí ele fez assim, escreveu o nome, pegou o nome de cada um e escreveu no canto do quadro, com giz, tac, 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 tac. Eu quero ver se ao final da exposição dos 5 pontos, todo mundo vai permanecer com o nome aqui. Porque se você crê, irmão, que nós somos totalmente depravados, implicitamente, você não pode crer, de jeito nenhum, que sua fé veio primeiro, logicamente, do que a sua regeneração. Senão a fé seria uma obra sua. Fruto da bondade que resta no seu coração. E aí ele conta, irmãos, que quando ele chegou nesse tópico, todo mundo quer manter a fé na depravação total aqui, do jeitinho da primeira aula. E aí foi todo mundo levantando a mão para tirar o nome, para apagar o nome. Ora, irmãos, é evidente nesse ponto que a resolução do problema vai depender aqui da nossa compreensão a respeito aqui, da depravação total. Sem compreender a depravação total, a gente não tem como lidar. Veja que é um construto lógico.
Assim como os arminianos precisavam ser lógicos na sua estrutura, nós precisamos ser lógicos também. Não tem como a gente crer diferente. Jesus, meus irmãos, o nosso bendito Redentor, nos diz que, olha só, ninguém pode vir a Ele a menos que lhe seja concedido pelo Pai. Eu só posso vir até Jesus Cristo, daqui a pouco nós vamos ver os textos bíblicos, eu só posso me aproximar de Cristo, olhar para a cruz de Cristo e dizer, Cristo é meu Senhor, é meu Salvador. Se o Pai operar isso em mim, lembre que eu estava morto dos meus pecados. Pense aí no morto. Pense no morto. Um caixão. O caixão está posto aqui, o corpo está aqui, o morto. Morto anda. Morto escolhe. Morto decide. Estamos mortos espiritualmente. Quando Adão comeu o fruto, irmão, ele caiu duro na hora lá, puf, esturricado. Então era da morte física simplesmente que Deus estava tratando? Era da morte o quê? Espiritual. Agora, como um morto vai tomar decisões com relação ao bem espiritual? Depravação total, não conseguimos fazer isso. Então, como é que primeiro eu exerço fé para depois ser regenerado? Uma vez que eu preciso que algo aconteça em mim para eu poder responder positivamente a Deus. Pegaram qual é a questão, meus irmãos? Sim? Então, Efésios 2:1 vai nos ajudar bastante aqui. Nós vamos colocar o texto bíblico agora. Mas antes de colocar o texto bíblico, eu queria saber se há alguma pergunta. Perguntas? Não? Tudo bem. Então vamos colocar o texto bíblico. Abra sua Bíblia, por favor. Pode ser que o texto fique pequeno aqui na projeção, então é bom você abrir sua Bíblia. Efésios 2, de 1 a 8. À vontade, irmão. Só aguarde, por favor, o microfone chegar até o irmão. Um dos irmãos diáconos, por favor, traz o microfone para o irmão fazer uma pergunta aqui. Já foi pegar, seu Raimundo? Aqui na frente, irmão. Levanta a mão, por favor, irmão, para o diácono ali. Pronto. Não é nenhuma pergunta. Eu acredito piamente que somos escolhidos por Deus. Você que é de Salvador sabe disso, né? Que o ser humano provoca alterações. Por exemplo, eu morei em Salvador, lá no Colégio Antônio Vieira, e a cidade por si só é cidade do Salvador, né? Aí o ser humano sempre altera, né? É complicado. Então, a questão da eleição é questão de raciocínio lógico. Com certeza, com certeza, com certeza. Obrigado, meu irmão, pela colaboração. Vamos lá, Efésios 2, de 1 a 8. Já começa com o verbo aqui, tá? Olha para isso aqui, irmãos. Ele fez o que conosco? Veja, lembra que eu brinco com esse texto? Que eu falo que esse texto aqui é o PET scan de todo ser humano? Pense aí num raio-x, não, irmão. Me ajuda aí, irmão. Raio-x não, raio-x já é antigo, né? Uma ressonância magnética que cabra entra, dá para ver tudo. Esse texto aqui mostra o ser humano na sua integridade. Olha lá. Ele fez o quê? Está falando de Deus, tá, irmãos? Ele fez o quê com a gente? Vos deu o quê? Vida. Vos deu vida. Então estávamos o quê? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Primeira coisa, quem foi que deu vida? Deus. Já começa aqui, claro. Estávamos mortos, Deus foi lá e concedeu vida. E aqui vai haver uma série de qualificações dessa situação de morte nossa. O que é que marcava a nossa situação de morte? Veja que os 5 pontos vão estar bem expressos nesse texto aqui também, né? A depravação total, a eleição incondicional, tá? Também a graça irresistível, ok? Veja, nos quais andastes outrora, segundo o curso, primeira coisa aqui, né?
nos quais andar. Ele está escrevendo para quem? Para crente. Está escrevendo para a cidade de Éfeso, um monte de crente. Ele está dizendo, vocês estavam mortos e ele vos deu vida. Está falando que dos delitos e pecados. E que nesses delitos e pecados, irmãos, aqueles crentes ali andavam outrora. Eles seguiam, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Uma menção a Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, dizendo, esse espírito continua a atuar naqueles que ainda são desobedientes. Entre os quais também, olha só, irmãos, todos nós andávamos outrora. Todos nós andávamos. Ele se inclui, inclusive. E aí ele continua a falar dessa nossa situação de morte espiritual. Como é que a gente andava? Éramos filhos da desobediência, fazíamos a vontade de Satanás, ok? Andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade de Deus, não, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, essa ideia de natureza aqui, e éramos por nascimento, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Era a situação, debaixo da ira de Deus, debaixo de inimizade, mortos em delitos e pecados, fazendo a vontade de Satanás, depravação total. Será que, já nesse texto aqui, recordando o primeiro ponto, restou alguma bondadezinha no coração do homem para ele poder decidir por Deus? E aí vem, irmãos, aquele mais, o mais que é o mais bonito, para mim, da Bíblia, Esse mais é a coisa mais linda, Porque essa situação que a gente vivia, irmãos, era uma situação terrível. Terrível. Mortos. Mas Deus, olha aqui a graça de Deus. Mas Deus. Mais um homem, exercendo o resquício da sua bondade que restou no seu coração. Está assim? Não está, Mas Deus, sendo, olha, irmãos, rico em quê? Em misericórdia. Por que razão? Por causa do grande amor com que nos amou, amor imerecido, amando pecadores, mortos em seus delitos e pecados, por causa do grande amor que nos amou, e estando, olha o reforço, para dizer que não é por nós, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, irmãos, concedeu vida, juntamente com Cristo. E aí vem, olha que coisa linda aqui. Pela graça sois salvos, Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, olha aqui a graça de Deus sendo manifesta. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Então estávamos mortos e passamos por um processo de quê? Ressurreição. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 7. Olha a finalidade aí, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Essa graça que é irresistível, que é efetiva. Ele fez isso para mostrar o poder e a riqueza desta graça. Em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque somos salvos pelo restante da bondade no nosso coração. Está assim? Não, está escrito assim. Porque pela graça sois salvos. Mediante a... E isso. O que é isso aqui? Primeiro, a graça. E depois, 2, a fé. Isso, ou seja, a graça e a fé não vem de vós. Não é de bondadezinha que sobrou no seu coração. Não vem de vós. É o quê? Presente. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Meus irmãos, ninguém vai poder bater no peito e dizer: eu sou salvo porque eu escolhi a Deus. Você, em última instância, é salvo porque você escolheu a Deus.
Mas antes de você escolher a Deus, aconteceu alguma coisa aí, Deus deu o primeiro passo. Deus deu o primeiro passo, irmãos. Ele nos amou primeiro. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aí aqui, irmãos, isso aqui ainda fica mais claro no versículo 10. Olha ali, por favor, para o versículo 10. Pois somos feitura dele. Foi ele quem nos fez nova criação em Cristo Jesus. Somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que texto maravilhoso, não é, meus irmãos? Mostra quem éramos, mostra o que Deus fez por nós, mostra quem nós somos hoje, qual é o nosso propósito. Nós somos ressuscitados por Deus para andarmos nas boas obras que Deus, desde toda a eternidade, preparou para que nós andássemos nelas. Muito bem. Então, quando você olha para esse texto agora, você tem condição de perceber que, logicamente, a fé não tem como vir antes da regeneração, porque eu não tinha condição de ter fé, se algo não acontecesse antes em mim. E agora, então, a gente vai estudar o que é a regeneração em si, irmã Zezita. O que é essa regeneração? Regeneração é a ressurreição espiritual executada por Deus no crente. O que é a regeneração? É a ressurreição espiritual executada por quem? Por Deus no crente. Como é que isso ocorre? Você estava lá, né? Totalmente depravado, morto em seus delitos e pecados. O Espírito Santo, irmãos, não vai arrastar uma pessoa aí que esteja chutando e gritando contra a própria vontade. O que é que ele faz? Ele modifica a pessoa. Falei há pouco do seu parêntese, né? Do seu parente. Que você prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho. Você já orou por ele antes de pregar? Você precisa fazer isso. Você tem que pedir, Senhor, se esse cidadão, se essa cidadã for um eleito do Senhor, ó Deus, não tarde para chamá-lo. Age no seu coração. Abre os olhos dele. Tira o coração de pedra, Senhor, coloca um coração de carne, para que ele possa crer. Por quê? Porque quem faz isso é Deus. O Espírito Santo, irmãos, na regeneração, vai colocar uma nova inclinação. Uma nova disposição no coração da pessoa, para que essa pessoa possa, então, a partir deste ato regenerador, exercer a fé em Deus. Diácono Raimundo. O homem vem a Cristo porque ele quer vir a Cristo, mas ele só quer vir a Cristo quando o Espírito Santo realizou uma obra dentro da sua alma, no seu espírito, no seu coração. E a esta obra nós chamamos de regeneração. Então, fulano é um regenerado. O que quer dizer? Que o Espírito Santo deu vida àquele cidadão. Ele estava naquela condição de morto, fazendo a vontade da carne, do pensamento, era por natureza filho da ira. Né? Era daquele jeito. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então o Espírito Santo vai lá e concede vida ao pecador. Sem a obra prévia do Espírito Santo, meus irmãos, na alma, a pessoa nunca vai querer vir para Cristo. Porque ela está morta, ela está incapacitada. Ela não entende as coisas espirituais. A regeneração, grava essa palavra, por favor, tá? A regeneração parece ser uma palavra difícil, mas ela vai ser importante para você. Grave ela, por favor, aqui.
Deixa eu colocar aqui um destaque para você. A regeneração é monergística. A regeneração é monergística. Por que ela é importante? Há muitos anos atrás, um irmão, que hoje é presbítero lá em Brasília, criou um site chamado Monergismo. Se você não acessou esse site, você pode acessá-lo. Lá você vai encontrar bom material teológico para tudo que você pesquisar. Só de gente boa. Pastores presbiterianos, pastores reformados. O nome desse irmão é Felipe Sabino. Fez uma excelente obra para a reforma no Brasil, o nosso irmão Felipe Sabino. Criou um grande banco de arquivos de estudo de todas as áreas, estudos bíblicos, estudos teológicos, irmãos, preciosíssimos. E por que ele deu o nome desse site de monergismo? Porque ele entendia que a salvação era monergística. E o que é isso, pastor? Somente Deus opera na nossa salvação. Somente Deus tem o poder de mudar a nossa disposição. A salvação é obra apenas de Deus. Salvação, irmãos, é obra apenas de Deus. Apenas de Deus. Então, quando você vê o termo monergismo ou monergístico, você vai lembrar de Jonas, capítulo 2, versículo 9, a última parte do versículo. Está aqui no cantinho. Jonas 2, 9, na parte C. Vamos ler todos juntos? Ao Senhor pertence a salvação. A salvação pertence ao homem? É o homem que escolhe? É o homem que toma? Não. Quem pertence à salvação? Ao Senhor. Então, monergismo é relacionado com monergístico, é relacionado com monergismo, com a doutrina que atribui ao Espírito Santo a responsabilidade pela conversão e regeneração humana. E por que esse termo, irmão, monergismo? Deixa eu voltar. Por que esse termo monergismo? Porque você vai ouvir que os pelagianos, arminianos, semi-pelagianos, arminianos, vão defender o sinergismo. O que é o sinergismo? O que é uma sinergia? É quando você junta força com alguém para fazer alguma coisa, né? Sinergia. Tem mais de uma energia, mais de um trabalho sendo feito. Monergismo, mono, é o quê? Apenas um. E esse um quem é? Deus. Certo? Então a salvação pertence a quem? A Deus. A salvação pertence ao Senhor. E aqui está aquele caminho que a gente precisa recapitular. Veja que a gente está andando aqui, não é? Estamos passeando aqui nesse caminho, desenvolvendo a salvação. A gente já conversou um pouquinho sobre isso aqui, mas vamos recapitular à luz do que a gente viu hoje. Primeira coisa que ocorre desde a eternidade é o quê? A eleição. Então, desde toda a eternidade, o que aconteceu? Deus nos elegeu. Antes da fundação do mundo. A Bíblia fala de um cordeiro que foi morto quando? Antes da fundação do mundo. A Bíblia fala de um pacto intertrinitário entre as pessoas da Trindade, o pacto da redenção, onde o Pai resolveu criar todas as coisas, inclusive um povo para si, mas ciente da queda que haveria de acontecer, porque obviamente ele é Deus, ele sabia de tudo, mas ele criou um homem moralmente livre para tomar a decisão que quisesse. E então, irmãos, o Filho ofereceu-se desde toda a eternidade para morrer pelos eleitos, e o Espírito Santo ofereceu-se para aplicar a obra da regeneração no coração dos eleitos. Lá na eternidade, o que foi que o Espírito fez no conselho eterno? Fez assim, olha, Cristo vai morrer, o Filho vai morrer, e eu vou aplicar a obra dele no coração, Pai, de todos aqueles que o Senhor nos der. O Espírito resolveu regenerar. Onde é que isso aconteceu? Na eternidade. Na eternidade, Deus fez o quê? Nos elegeu. Está um símbolo assim, está vendo esse símbolo aí? Eu acho que foi a tentativa aqui de botar o símbolo do infinito, né?
para falar da eternidade. Certo? Ok. Então, Deus na eternidade elegeu. Quando chega no tempo, na história, o que acontece, irmãos? O chamado. O que é o chamado? Chamado tem dois aspectos, tá? Chamado geral e chamado específico. O chamado específico já está vindo para aqui, ó. Vamos falar sobre isso. Chamado geral e chamado específico. Como é que funciona? A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Palavra de Deus. Então, pregou a palavra de Deus. Pregou a palavra de Deus. Uma turma aqui de 100 pessoas ouvindo a palavra de Deus. Nestes 100 que receberam o chamado geral, ou seja, a palavra está sendo pregada de forma o quê? Geral. Aqueles que são especificamente chamados por Deus, haverão de ouvir a sua bendita voz. E Deus tocou o coração de Lídia, nos dias de Atos dos Apóstolos, para que atendesse aquelas palavras. Chamado geral vai encontrar guarida no coração de alguns que recebem o chamado específico, também conhecido como graça irresistível, vocação eficaz. Como é que essa vocação eficaz se dá, irmãos? Aqui, ó. O que é que veio antes, irmãos? Veja que o caminho está sendo vir para cá, né? Está vendo o caminho? O que é que está vindo antes? A regeneração ou a conversão? A regeneração. Por quê? Quando a gente fala que se converteu, na verdade, nós deveríamos falar, nós fomos convertidos? Quando é que você se converteu? Eu fui convertido, para ser mais preciso, deveríamos falar isso. Mas coloquialmente nós falamos, né? Eu me converti. Muito bem. O Espírito veio, e o Deus que está agindo exteriormente, mandando o pregador falar, ou seja, a mensagem está aqui, a Vox Dei, a pregação está chegando, o mesmo Deus que está agindo aqui fora, ele vai agir dentro do coração de quem ele quer. Então, aquilo que está sendo entregue aqui fora, a mensagem está chegando, vai conseguir então achar um coração que estava morto, mas que foi agora regenerado e tem vida, porque o Espírito está então abrindo os olhos, tirando as pedras, as muralhas do coração e habilitando ao pecador morto a que viva de novo. Regeneração. Só depois que a regeneração opera em nós, nós temos a condição de converter-nos. Lembra que conversão tem duas fases aqui, tá? A conversão, tá? Duas. Moeda de dupla face. Fé e arrependimento. Então o que é que está acontecendo? A palavra está sendo pregada. Você é um eleito. Deus está agindo no seu coração internamente, capacitando você que nunca tinha entendido aquilo, nunca queria saber daquilo, que não gostava de crente, não gostava de Bíblia, não gostava nada disso, mas Deus foi lá, toca no seu coração, transforma o seu coração. Aquela palavra que está sendo pregada, então, começa a fazer sentido para você. Você recebe aquilo como palavra de Deus na sua vida e você se converte. A conversão é o quê? Você tem fé agora, você acredita naquilo, e você olha para você e você se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Cristo como seu Salvador. E a partir daí, você é tornado justo, estamos estudando isso em Romanos, justificado em Cristo, ou seja, o seu escrito de dívida está rasgado, você é adotado como família de Deus, você vai sendo paulatinamente santificado, o caminho aqui é esse, tá? Você vai sendo paulatinamente santificado, você vai perseverar, como orou bem Tiago hoje mais cedo, né?
dizendo que Deus persevera em nós. Não foi o diácono Raimundo. Deus persevera em nós para que nós perseveremos nele. E aqui você vai ser glorificado, porque lá na frente nós vamos ver a perseverança dos santos, né, que é o último dos 5 pontos que dá resposta aos remonstrantes. A ordo salutis, a ordem da salvação, o desenvolvimento aqui da nossa salvação, irmãos. Então a graça é irresistível. Olha o que Calvino diz, a frase dele. Vamos ver juntos aqui essa frase aqui do reformador. Só o chamado externo seria insuficiente se Deus não atrair eficazmente a si aqueles que têm o chamado. Então, só pregar é ineficiente para quem Deus não age aonde? No coração. Se Deus não agir no coração, meu amigo. E por que isso? Porque a salvação pertence ao Senhor. Nós vamos ver mais sobre isso hoje à noite com a graça de Deus. E aí Calvino agrega, ele diz mais: ainda que nosso Pai Celeste convide a todos os homens à fé pela voz externa do homem, então o evangelho está sendo pregado, todos estão sendo convidados pela voz externa do homem. Contudo, por seu Espírito, não chama eficazmente a ninguém para salvar, senão aqueles a quem determinou salvar, que são os seus eleitos. O Pai e o Filho enviaram o Espírito ao mundo para convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo, para regenerar, para dar nova vida. E à medida que o Evangelho vai sendo pregado, meus irmãos, e proclamado, o Espírito faz um chamado interior especial aos que foram escolhidos pelo Pai desde toda a eternidade. O Espírito gera de novo as almas espiritualmente mortas. Ele ressuscita o pecador morto do túmulo espiritual. Ele outorga a esse pecador o quê? Lembra lá? A conversão. Isso aqui é a conversão. Quando a gente olha aqui, irmãos, para arrependimento e fé, nós estamos, portanto, aqui diante da chamada conversão. Sem arrependimento e fé, não há conversão. Quem é que faz isso? O Espírito, aplicando a obra de Cristo. O Espírito abre os olhos espiritualmente, daqueles que estão espiritualmente cegos, para que vejam a verdade. Abre os ouvidos. Lembra lá a parábola do semeador? Eis que o semeador saiu a semear e vai dizer dos vários tipos de semente. Umas caem no solo rochoso, outras não têm raiz em si mesmas, etc. Até que tem uma que produz frutos. E aí os discípulos: Senhor, explica-nos a parábola do semeador. E o nosso bendito Redentor usa Isaías para explicar, dizendo: olha, tem gente que vai ver, mas não vai enxergar, tem ouvido, mas não vai ouvir. O coração não vai ser o quê? Transformado. Não vai ser transformado. Por quê? Para que isso aconteça, Deus precisa operar. É Deus quem outorga estas coisas. Vamos então aqui, irmãos, rapidamente, só ver alguns textos bíblicos para finalizarmos a nossa aula. Primeiro deles, Isaías 14, 27. Quer ver uma coisa boa? Se você tem uma Bíblia de estudo, eu já fiz isso em uma Bíblia, eu acho que é interessante. Pega cada um dos 5 pontos e escolhe um marca-texto diferente. Quando for depravação total, você bota verdinho. Quando for eleição incondicional, você bota amarelinho. Então, na próxima vez que você fizer esse estudo, você terá condição de fazer isso. Então, pega os versículos todos aqui, por exemplo, da graça irresistível, e coloca de uma cor própria. E aí, toda vez que você lê a sua Bíblia, você vai lembrar que aqueles versículos estão defendendo essa preciosa verdade restaurada pela fé reformada. Isaías 14, 17 diz assim: 14, 27, melhor dizendo, irmãos. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Não, a graça é irresistível. Deus quer salvar você, mas você não quer. Irmãos,
O Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, pode invalidar o que Deus determinou? Será que é o homem? A sua mão está estendida. Aí alguém vai pegar a mão de Deus que está estendida e vai conseguir fazer assim, voltar a mão de Deus para trás. Ezequiel 11:19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei. Quem está falando isso aqui? Os verbos são todos o quê? Quem é que está agindo, irmãos? Deus. Tirarei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Quem é que está fazendo? O nosso bondoso Deus. Ezequiel 36:26. Mesma coisa. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Vamos lá. Mateus 11:27. Olha o que o nosso bendito Redentor fala. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. A obra da salvação alcança aqueles a quem o Filho a quer revelar. João 1:12-13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da... tem um restinho aqui de bondade no homem, na carne dele, que não está depravado, e isso habilita ele nascer de novo, escolher a Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do... Mas da vontade de quem? Da vontade de Deus, da graça que é irresistível. João 5:25, irmãos. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Nós teríamos, irmãos, versículos diversos aqui, até Apocalipse, estão separadinhos aqui. Eu prometi que ia colocar essa apresentação no grupo de WhatsApp da última vez, não coloquei. Teve uma irmã que me pediu, e eu me esqueci, peço perdão de público aqui, irmã. Ali, levantou a mão. Por favor, se eu não me esquecer, você me lembra, eu colocar no grupo da igreja para essa apresentação ficar lá. E vocês vão poder ler todos os versículos que eu passei de 10h30 aqui, 5 minutinhos, irmãos, e as crianças já estão aqui fora. Mas todos esses versículos aqui mostram, irmãos, que Deus irresistivelmente chama os seus eleitos. Nós vamos ler o versículo da nossa aula, que vai ser o versículo de Atos. Deixa aí na sua Bíblia, por favor, o versículo que vamos ler daqui a pouco. Atos 16:14, que nós vamos ler uma só voz agora, tá? Vamos ler uma só voz agora. Deixa marcadinho aí, Atos 16:14. E vamos ler esse versículo também daqui a pouco, ao finalizar a nossa escola bíblica dominical. Vamos ler juntos aqui, irmãos? Tá aqui na frente. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O Senhor atendeu. Abriu o coração para que ela atendesse, irmãos, as coisas que Paulo dizia. Que Deus aplique, irmãos, essas verdades benditas aos nossos corações. Vamos orar, encerrando a aula. Bendito Deus, obrigado por esse momento de aprendizado. Deus, rico e proveitoso para nós. Deus, obrigado porque irresistivelmente o Senhor nos atraiu a si mesmo pela sua graça, dando-nos vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ó Deus. Que possamos pregar o Evangelho Santo, desse que nos tira do lamaçal do pecado e nos traz, ó Deus, para a vida em Cristo Jesus, é a nossa oração. Amém.